Se você é da turma que quer escutar cada vez mais na sua vida aquela expressão do moço ou da moça do GPS que diz "você chegou ao seu destino", então me acompanha nesse episódio para conhecer o que pode fazer isso acontecer em relação às suas resoluções de ano novo e a qualquer outro objetivo que você estabelece em qualquer outro momento do ano para fazer parte da sua vida. Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. O episódio de hoje é fruto do episódio anterior, aquele último episódio de 2020 em que eu falei sobre esperança. Eu senti que eu precisava falar mais sobre isso hoje. E se você acabou de escutar o último episódio, deve estar bem fresquinho na sua memória a lembrança do que eu falei no finalzinho daquele episódio, quando eu disse que se você está com a esperança a todo vapor, ou seja, se você está esperançosa sobre atingir algum objetivo, bom, segue em frente. Mantenha o foco, dá um passinho de cada vez, comemora cada trecho que você conseguiu percorrer, cada pequena vitória que você teve, cada etapa desse processo, para que você se mantenha fortalecida e em movimento adiante. Tá, isso é bem bonito, isso é bem legal, quando você tem um objetivo e quando você sabe como atingir esse objetivo. Mas e quando você nem conseguiu estabelecer um objetivo com clareza? Ou então, quando nem sabe bem como fazer para atingir um objetivo? E tão ruim ainda quanto isso, como é que fica quando você tem um objetivo, sabe o que tem que fazer, sabe como tem que fazer para atingir esse objetivo, mas acaba falhando ou desistindo de perseguir ele? E aí? Porque sim, a maioria das pessoas que eu conheço, se não for a totalidade delas, já falhou ou já abandonou alguns objetivos ao longo da vida. E quando se trata de resoluções de ano novo, isso fica ainda mais evidente. Tem até umas estimativas que indicam que ali por fevereiro, ou seja, no segundo mês de cada ano, metade das pessoas já abandonou as suas resoluções, os objetivos que traçou para alcançar no novo ano. E quanto mais o tempo vai passando, conforme os meses vão passando ao longo de um ano, mais gente vai ficando com o seu barquinho à deriva, vai desistindo de navegar. E aí, fazer o quê? Bom, para começo de história, faz o seguinte: escuta esse episódio. E por sinal, se você conhece mais alguém que está nesse barco meio à deriva, convida essa pessoa para escutar esse episódio. Se você souber de alguém para quem ele pode fazer diferença, envia o link, compartilhe o link desse episódio. E é legal lembrar que esse é um dos motivos porque esse episódio está indo ao ar no finalzinho, dessa primeira quinzena de 2021. Essa é uma das semanas em que a nuvem que abriga os nossos conteúdos mentais deve estar explodindo de objetivos e de metas que quase todos nós traçamos para esse novo ano. E se a gente for pensar nesse tema, tem duas vias que eu considero importantes a gente percorrer quando se trata de novos objetivos. Sejam eles resoluções de ano novo ou objetivos que a gente pode estabelecer em qualquer outro momento. Uma via é a gente aprender a saber como fazer para definir, para estabelecer os nossos novos objetivos. Mas tem também uma outra via que talvez seja ainda mais importante, especialmente se você já falhou muito, já desistiu muitas vezes e agora nesse começo de 2021 já está jogando a toalha porque nem acredita mais que algum aspecto da sua vida possa melhorar. Essa outra via é que vai levar você a considerar o que e como você está fazendo para atingir o seu objetivo. E também o que você não está fazendo quando deveria estar fazendo, além de considerar ainda o que você está fazendo quando não deveria estar. Então, resumindo,
A primeira via é o que a gente poderia chamar da fase de projetar, aquela fase de estabelecer um objetivo, transformar ele em metas ou ações necessárias para chegar até ele. A outra via, depois de estabelecidas essas metas, envolve começar a agir e a lidar com o que surge nesse processo, né? Com o que vai surgindo no meio da caminhada, nessa jornada até atingir o objetivo que você escolheu. Hoje, então, eu vou começar falando sobre como estabelecer um objetivo e os passos para chegar lá, tá certo? Pode ser que você já tenha escolhido suas metas para esse novo ano. Mas, mesmo assim, talvez seja interessante lá no final desse episódio avaliar suas metas, as que você já estabeleceu, provavelmente estabeleceu no finalzinho de 2020, e dar uma olhada nelas para ver se elas precisam ou não de algum ajuste. E vou dizer que o mesmo vale se você estiver escutando esse episódio em qualquer outro momento de 2021 ou de qualquer outro ano. Bom, um primeiro ponto importante para a gente definir um novo objetivo na nossa vida, seja para o ano novo ou qualquer outro momento, é a gente ter clareza sobre o que a gente quer. E caramba, gente do céu, como é comum eu escutar pessoas insatisfeitas com a maneira como estão vivendo, com a maneira como estão levando as relações, os seus relacionamentos íntimos, estão insatisfeitas com o seu trabalho, muitas vezes também com a sua vida financeira. E quando eu pergunto, tá, mas o que é que tu quer? Como é que tu quer que a tua vida se torne? Muitas dessas pessoas simplesmente não sabem responder, só respondendo algo como, não sei, sei lá. Ou então dizendo, eu não quero assim, eu não quero assado, sem conseguir dizer para mim como elas querem que seja a vida delas, ou o próximo ano, próxima fase. É bem verdade que pode ser muito bom a gente saber o que a gente não quer, ou o que a gente não quer mais para as nossas vidas. Mas a gente não vai crescer, não vai evoluir se a gente não definir o que a gente quer. Se a gente comparasse a vida com uma viagem, para deixar isso talvez um pouco mais claro, é como se eu embarcasse num carro e dissesse assim, bom, não quero ir para Porto Alegre, eu não quero ir para Gramado, eu também não quero ir para o litoral gaúcho. Beleza? Ótimo. Mas, afinal, eu quero ir para onde? Vou para onde? Se eu não definir para onde ir, o carro não sai do lugar. Até pode sair, tá? Mas não vale para carro de aplicativo, porque esse só sai do lugar se tiver um destino definido. Então, daqui a pouco eu pego o carro, posso até sair por aí, mas eu vou vagando naquele estilo Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. E o que vai acontecer é que ela vai me levar para qualquer lugar. E como a Alice escutou lá no País das Maravilhas, se não se sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. Então eu vou indo, e um belo dia, quando eu resolver olhar para trás, pode ser que eu me dê conta de que, opa, essa não era a rota que eu queria ter percorrido, ou então, esse não era o destino no qual eu queria ter chegado. Então, um primeiro passo é começar a definir um objetivo. Ficar mais magra, se tornar mais saudável fisicamente, se tornar mais equilibrada emocionalmente, constituir uma nova família, né? Se afastar da família de origem e constituir uma nova família, parar de fumar, conquistar um novo trabalho, alavancar a carreira. Esses são apenas alguns exemplos de objetivos que as pessoas comumente escolhem para um novo ciclo, né? Uma nova temporada nas suas vidas, mas daria para listar muitas outras coisas. Mas para fazer essa escolha, é preciso ter o quê? Um item bem importante, se não item central na minha visão, é clareza. Então, uma primeira dica para esse episódio é: tenha clareza sobre o que você quer escolher para sua vida. E aí, obviamente, eu já ouço os ecos de uma pergunta mais ou menos assim: como é que eu faço para ter clareza, Lu? Bom, uma resposta rápida talvez não muito óbvia na prática, né? Mas ela é simples e rápida, conecte-se com você. Conecte-se com quem você é.
com seus valores, com o que você pensa e sente, com o que é importante para você. É fazer uma escolha, é definir algo e checar isso internamente. Perceber como você se sente quando você diz para você mesma: meu objetivo é tal. É prestar atenção nas suas reações. Esse é um começo, eu diria que esse é o começo dessa história. Isso é bem importante para que a gente não vá numa onda, não embarque numa onda que não é a nossa. Porque é muito fácil, a gente vive atualmente muito voltado para fora, né? Olhando para a vida de todos os outros. Então é muito fácil a gente colocar um objetivo que a gente vê outras pessoas colocando para suas vidas. É muito fácil a gente colocar ele como se ele também nos servisse. E talvez até sirva, mas checa isso. Confere como é quando tu diz, vou escolher isso, vou me comprometer com isso. Um primeiro aspecto básico. Ok, vamos imaginar agora que, beleza, você definiu um objetivo. Uma vez feita essa escolha, agora é hora de definir como você vai chegar lá. Como você vai atingir esse objetivo. Aqui é onde pode entrar o legado do Peter Drucker, que foi um dos grandes nomes do campo da administração. Ele deixa um grande legado e esse legado pode realmente nos ajudar a transformar objetivos em metas e chegar lá, claro. Ele criou um acrônimo, que é uma junção de letras, que forma a palavra SMART, que traduzindo do inglês significa inteligente, esperto. Mas cada letra, na verdade, indica um atributo de uma meta. Então, usar o método SMART é transformar o seu objetivo em metas claras. Quer ver só? Imagina uma pessoa que escolheu como objetivo ficar mais bonita em 2021. De cara, a primeira pergunta que a gente vai fazer para essa pessoa é: o que é que significa isso, ficar mais bonita? Porque a gente pode pegar um monte de gente com o mesmo objetivo, ficar mais bonita, mas para cada uma delas pode ser um pouco diferente o que ela imagina. Então, seguindo essa primeira letra, S de specific, a meta tem que ser específica, de modo a não gerar dúvidas do que ela quer dizer. Então, será que nesse caso, ficar mais bonita é ficar mais magra? É mudar o cabelo? Fazer procedimentos estéticos no rosto? Se a pessoa diz que quer um carro novo no final do ano, da mesma forma, se a pessoa me diz que quer ter um carro novo no final de 2021, para que ela seja mais específica, ela precisa definir. Por exemplo, se esse carro vai ser usado, seminovo ou então 0 quilômetro, de que faixa de valor vai ser, entre outros detalhes. Então, primeiro ponto é a pessoa ser específica na definição da sua meta. A segunda letra, M, indica que a meta deve ser mensurável. Então, voltando para o nosso exemplo, como é que daria para medir se a pessoa ficou mais bonita ou não? Ela é que pode determinar para ela como seria isso. De repente, ela determina que ficar mais bonita significa ficar mais magra, ficar com o corpo mais bem delineado. E como é que ela vai medir isso? Ela pode medir, por exemplo, por meio de um percentual de gordura, de massa magra que ela estabeleça para atingir, ou então um conjunto de medidas de busto, de cintura, de quadril, de coxa que ela queira ter. Percebe como já fica bem mais objetivo do que pensar assim, só ficar mais bonita? Dizer que fiquei ou não fiquei? Olha a diferença do detalhamento, né? Olha como é mensurável, como fica mais fácil de perceber se realmente atingiu lá exatamente o que queria atingir. E no caso do carro, a medida pode ser ainda mais simples. Ter ou não ter o carro no final do ano. E seguindo, de acordo com a próxima letra, que é a letra A meta tem que ser alcançável, atingível, achievable. Se a pessoa do nosso exemplo tem 100 quilos e ela quer chegar a 50 no final do ano, uma pergunta que ela precisa se fazer é: será que isso está ok dentro de uma realidade possível para ela? Será que essa é uma meta saudável, emagrecer 50 quilos em um ano? Ou será que seria melhor estabelecer a metade disso para esse ano? Esse é o ajuste que precisa ser feito, ser considerado para tornar a meta atingível. Então, muitos elementos entram aí. Quanto essa pessoa está disposta
a percorrer esse objetivo, né, de 50 quilos ao invés de 25, por exemplo, por um ano. Quanto ela tem de tempo, quanto ela tem de apoio, de uma série de elementos que ela precisa levar em conta para considerar se ela é capaz de alcançar essa meta que ela estabelece dentro desse período. A letra seguinte, R, pergunta se a meta é mesmo relevante para essa pessoa ou mesmo até para outras pessoas. Com essa pergunta, ela pode se dar conta muitas vezes de que essa meta talvez não seja importante para ela, ou não seja tão importante, ou mesmo que essa meta seja importante para a família ou para outras pessoas, mas não para ela. E importante mesmo é ter essa clareza, assumir isso sem julgamento, porque a relevância vai fazer muita diferença na dedicação para atingir uma meta. Quanto mais ela é importante para a pessoa envolvida, mais ela consegue se dedicar, mais forças ela encontra para se levantar quando ela cai no meio do caminho. E a última letra é T, que diz respeito ao tempo, ao prazo estabelecido para atingir essa meta. Porque sim, se a gente não define um prazo para as coisas, é muito fácil a gente deixar tarefas chatas, cansativas, sempre para depois. Tarefas que talvez até sejam importantes, fundamentais, para a gente atingir um objetivo, mas que a gente acaba deixando para depois. Então, numa resolução de ano novo, é comum que as pessoas definam metas para o ano, mas nem sempre elas estabelecem se essas metas têm que ser concretizadas até o meio do ano, até o final, ou até o final do ano seguinte, por exemplo. Sendo que daí, nesse ano, elas teriam que apenas começar a concretizar parte da meta. Essa clareza com relação ao tempo, ao prazo, é um outro elemento básico para o sucesso nessa história toda. E agora chegou a hora da ação. Então agora escolhe um objetivo que você definiu para atingir em 2021 ou então no momento em que você estiver escutando esse episódio. Se não tiver nenhum objetivo definido, você pode até escolher um objetivo que no momento passado você já escolheu, já definiu, até alcançou na sua vida. A ideia agora é você verificar se ele foi ou se ele está definido dentro dessa proposta de uma meta SMART. Começa vendo se essa meta está bem específica, se ela está bem detalhada, se você tem clareza dos detalhes do que ela significa. Isso vai ser fundamental para você ter clareza sobre os passos que você tem que dar para chegar lá. Depois, confere se essa meta é mensurável. Indica como é que ela deve estar lá no final. Como é que você vai poder dizer que você atingiu o que você buscava. Na sequência, reflete se essa meta é mesmo plausível, se é mesmo possível você atingir essa meta do jeitinho aí que você delineou. Porque às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes para não se frustrar um pouco adiante. Além disso, responde para você se essa meta é mesmo importante e para quem mais, além de você, ela é importante, se for o caso. E por fim, até quando você vai atingir ela? Ou seja, estabeleça um prazo para finalizar essa meta. Ou também prazos intermediários, indicando, por exemplo, até quando você quer percorrer a primeira metade do caminho ou atingir metade do resultado. Eu aposto que a sua visão sobre suas metas, sobre a sua capacidade de atingir seus objetivos e até mesmo sobre você vai mudar se você começar a usar algum balizador, e pode ser um balizador como esse, do método SMART, para a definição e para a conquista dos objetivos. Agora, vai lá! Agora chegou a minha vez de escutar você. Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, que é @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, que é luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok?
Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.